Nunca pensei que a vida de interior pudesse me atravessar como a lâmina trêmula de uma manhã fria, mas foi assim que tudo começou. Meu nome é Helena Oliveira. Há 4 anos, decidi deixar a pressa de Belo Horizonte para recomeçar numa cidade menor, Campo Alegre de Minas, no coração de Minas Gerais. Queria ar puro, ruas calmas, conhecer rostos verdadeiros. Eu me ofereci a atender na pequena clínica de enfermagem local, ajudar na comunidade, tocar uma vida menos barulhenta. Logo nos primeiros meses, conheci Matheus Andrade. Ele é de uma fazenda no município vizinho, São Bento do Mato, uma extensão de pastos, trilhas de terra, cafezais e vales silenciosos entre serras verdes. Matheus é alto, de porte forte, pele morena clara, fala com voz rouca quando está sério, e no olhar traz algo de sombra passada. Quando cruzamos no mercadinho da cidade, ele carregava sacos de adubo no caminhão velho da família e me ajudou com minhas compras. Simples gesto, mas marcado. Ali eu senti um choque que ainda não sei bem nomear, mistura de curiosidade, receio, atração. Durante o dia a dia, ele apareceu em consultas de saúde dos trabalhadores rurais e foi se aproximando. Elogios timidamente pronunciados, perguntas sobre minha origem, se queria visitar a fazenda dele para conhecer plantações, mato, nascentes. Eu dizia que não era acostumada, mas sentia um incômodo doce no peito. Meus amigos de Campo Alegre notaram. Helena, você tá vermelha quando Matheus aparece, diziam com sorriso cúmplice. Eu negava, mas sabia que algo ardia por dentro. No entanto, havia sombras no passado dele. Ouvi rumores sutis, que sua família enfrentou conflitos de terra com vizinhos antigos, que ele teve uma crise forte na adolescência, que guardava segredos enterrados, ninguém sabia exatamente quais. A aura dele era magnética, mas carregava inquietude. Certa tarde, ele me convidou para ir à fazenda com ele, para ver nascente de água que estava secando, para eu me certificar de algo para um relatório da clínica rural. Hesitei, mas aceitei. Subimos por estradas de terra vermelha, margeando cafezais ondulantes e seringueiras espalhadas entre os morros. Quando chegamos, o sol se punha numa explosão alaranjada, e cada sombra parecia viva. Lá, ele me mostrou um córrego quase seco. O ambiente estava silencioso, pássaros calados, vento leve no matagal de eucalipto distantes. Eu estive entre árvores frondosas, terra úmida, cheiro de terra quente. Olhei para ele e vi preocupação, e talvez culpa. Ele falou baixo. Helena, esse lugar já foi fonte de vida para minha família, mas agora nada flui direito. Tenho medo de perder tudo. Meu estômago se contraiu. Respondi que ia ver o que poderia, coletar dados, buscar soluções. Ele ficou em silêncio, olhando o horizonte, e me aproximei, colocando a mão no braço dele como quem busca contato, conforto. Nesse momento ele virou para mim, olhos profundos, e disse: Não sei direito como te dizer isso, mas desde que você apareceu em Campo Alegre, algo mudou em mim. Eu sinto que você é diferente. Naquele instante, senti um tremor, não era só por causa do lugar bonito, nem pela missão. Era ele, com seu mistério, sua dor. E eu, com os meus próprios medos e esperanças, me via disposta a mergulhar. Quando voltamos, o carro sacolejava na estrada de terra. Fiquei olhando pela janela para o breu que invadia os campos, e pensei, não dá para voltar atrás. A noite me trouxe inquietude, mas também uma chama, uma vontade de desvendar o homem e os segredos que ele escondia. E assim terminou essa primeira noite do que prometia ser uma história intensa, dolorosa, cheia de verdades e mentiras, de amor e medo. Na manhã seguinte, acordei com o barulho das andorinhas riscando o céu de Campo Alegre. A casa ainda estava silenciosa, mas dentro de mim, algo gritava. Tentei focar no trabalho, pacientes, curativos, exames de rotina. Mas a lembrança do olhar de Matheus me seguia como sombra no chão de terra batida. 2 dias depois, ele apareceu na clínica. Trazia um vaso com flores do cerrado e um sorriso que pedia perdão sem dizer a palavra. Disse que queria agradecer pela visita e perguntar se eu toparia jantar com ele. Algo simples, lá na fazenda. Minha garganta secou por um segundo. Concordei com um aceno. E nesse aceno já havia um sim que ia além da refeição. Naquela noite,
Fui até lá de táxi rural. A casa era antiga, mas bem cuidada, piso de cimento queimado, paredes de adobe, cheiro de comida com lenha. Mateus me esperava com uma toalha simples sobre a mesa e 2 copos de suco de caju. Conversamos sobre infância, sobre a cidade que eu deixei para trás, sobre como ele parou os estudos para cuidar da terra depois que o pai adoeceu. Mas bastou um silêncio mais demorado para que o clima mudasse. Ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que me travou a respiração. Você confia em mim, Helena? A pergunta me pegou desprevenida. Não soube o que responder de imediato. Por quê? Ele desviou o olhar, suspirando como quem carrega muito peso. Porque talvez eu precise que você acredite em mim antes de saber de tudo. Fiquei em silêncio. No fundo, eu já sabia. Aquele homem carregava histórias enterradas demais para serem contadas num jantar. Mas em vez de fugir, me vi dizendo: confiança não nasce pronta, Mateus. Mas eu tô aqui. Isso já é um começo. Na volta, pedi carona para um vizinho que descia para a cidade. Durante o trajeto, ele comentou casualmente: você sabe que o pai do Mateus teve problema com os Miranda, né? Aquela disputa de terra que até hoje dá confusão. Dizem que teve coisa feia envolvida. Fingi que não me abalava, mas por dentro, a informação me atingiu em cheio. Disputa de terra, brigas familiares, silêncio demais. Eu estava me envolvendo com alguém que carregava não só feridas, mas talvez marcas que não cicatrizam. Em casa, sentei à beira da cama. O celular vibrava com mensagens de colegas do antigo hospital de BH, ofertas de emprego, promessas de salário melhor. Mas nada disso me tocava. Campo Alegre, com todas as suas poeiras, medos e mistérios, agora era onde eu queria estar. Não por comodidade, mas por algo mais fundo. A necessidade de entender por que aquele homem me puxava como um rio puxa a folha solta. Na manhã seguinte, acordei decidida. Precisava saber mais. Fui até a biblioteca pequena da cidade. Conversei com Dona Silvinha, que sabia da vida de todo mundo há mais de 40 anos. E quando perguntei discretamente sobre a história dos Andrade, ela abaixou o tom e disse: minha filha, às vezes a gente pensa que está se apaixonando por alguém, mas na verdade está tentando consertar a dor que aquela pessoa nunca soube nomear. Os Andrade sempre foram bons de coração, mas cercados por problema. Voltei para casa com a cabeça cheia. A paixão pode nascer no calor do corpo, mas o amor precisa nascer onde há coragem. Naquela noite, olhei o céu estrelado da janela do meu quarto e sussurrei, como se ele pudesse ouvir: se você confia em mim, então me mostra quem você é, de verdade. O silêncio foi a única resposta, mas por dentro, algo me dizia que as verdades estavam mais perto do que eu imaginava. O fim de semana chegou como uma neblina que não se dissipa. Campo Alegre ficou mais silenciosa que o normal, e eu também. Passei o sábado organizando prontuários, remédios, tentando ocupar as mãos para calar o coração. Mas ele insistia. A imagem de Mateus naquela varanda, as palavras não ditas, a promessa implícita no silêncio, tudo me assombrava. No domingo, fui surpreendida. Ele apareceu na porta da minha casa. Estava molhado de chuva fina, com a camisa agarrada ao corpo e o olhar decidido. Preciso te mostrar uma coisa. Não era um pedido, era um chamado. Entramos na caminhonete dele sem trocar mais palavras. Seguimos por um caminho que eu não conhecia, um desvio entre trilhas que cortavam o cerrado. Passamos por porteiras, galhos secos, cavalos pastando na sombra de um angico. Por fim, chegamos a uma casa abandonada. As janelas estavam cobertas por tábuas. O telhado, meio caído. A terra ao redor era vermelha, dura, cheia de marcas de tempo e brigas antigas. Aqui morava meu tio, o irmão do meu pai. A história que você ouviu sobre disputa de terra começou aqui. Fiquei em silêncio, ouvindo o som distante de um galo e do vento se enroscando nos galhos secos. Mateus continuou, a voz rouca de tensão. Ele falsificou documentos. Tentou registrar metade da fazenda como dele. Meu pai descobriu, tarde demais. Teve confusão, ameaça. Até hoje tem gente que acha que meu pai mandou resolver a situação de forma errada. Mas ele só tentou proteger o que era nosso.
E o que aconteceu com esse tio? Mateus olhou pro chão, como se a terra tivesse a resposta. Sumiu. Um dia. Simplesmente desapareceu. Tem gente que acha que ele fugiu. Outros dizem que ele nunca saiu daqui de verdade. O peso daquilo caiu, como chuva em telhado de zinco. Meu corpo gelou. Você acredita que seu pai teve algo a ver? Ele hesitou. A respiração ficou mais lenta. Não sei, mas cresci com essa dúvida engolindo meus dias. Me aproximei devagar, toquei sua mão. E por que me trouxe aqui? Ele me encarou. Os olhos escuros brilhavam com algo entre confissão e apelo. Por que você me escuta diferente? Porque não quero que você acredite nas histórias que andam sussurrando por aí. Quero que você saiba da minha boca. Voltei com ele para a cidade quase sem dizer uma palavra. Mas dentro de mim, tudo gritava. O passado dele era um campo minado, e eu estava entrando descalça. No dia seguinte, uma mensagem inesperada chegou. Era da Dona Zuleide, assistente social da cidade vizinha, onde Mateus fazia entregas semanais. Dizia que precisava conversar comigo sobre algo importante envolvendo um nome da família Andrade. Nos encontramos numa padaria simples, com ventilador barulhento no teto e cheiro de pão de queijo assando. Ela foi direta. Recebemos uma denúncia anônima. Algo sobre movimentações suspeitas na propriedade dos Andrade. Pessoas falando de dinheiro vindo de fora, repasse sem explicação. Meu coração pulou. E o que isso tem a ver com o Mateus? Ela respirou fundo. A denúncia cita o nome dele. Mas ainda é só isso, boato. Nada confirmado. Por enquanto. Voltei para casa trêmula. A paixão que eu sentia estava agora misturada com medo, e uma pergunta martelando sem parar. Até onde vai o silêncio de quem a gente ama? Naquela noite, não consegui dormir. O ventilador girava no teto, lançando sombras na parede, mas o que me inquietava era outra coisa, o silêncio dele, o não dito, a maneira como ele confiava em mim, ou me testava, não sabia mais. Às 5 da manhã, levantei, fiz café preto forte e sentei à mesa com um caderno. Peguei uma caneta e comecei a escrever perguntas como se fosse um inquérito emocional. O que eu sei? Que ele é intenso, sincero, mas carrega omissões. O que eu sinto? Confusão, vontade de acreditar, e medo de estar sendo usada. E o que eu não aceito? Mentiras. Nem mesmo aquelas contadas por amor. No dia seguinte, fui até o cartório da cidade. Pedi acesso aos registros de terras da família Andrade. A funcionária me olhou com desconfiança, mas depois de uma ligação minha para o prefeito, que conhecia meu trabalho na clínica, os documentos apareceram. Comecei a cruzar datas, nomes, transferências. E ali estava, 3 contratos alterados no ano do sumiço do tio de Mateus. Assinaturas que pareciam forjadas. Empresas fantasmas envolvidas. Tudo limpo demais para ser real. Enviei as imagens para uma amiga advogada em Uberlândia. Ela respondeu horas depois. Helena, isso aqui é grave. Parece lavagem de terra, uma prática antiga que alguns herdeiros usam para esquentar patrimônio com laranjas. Cuidado com isso. Foi aí que algo virou em mim. Saí da clínica mais cedo. Fui direto para a casa de Mateus. Ele estava sentado no alpendre, camisa aberta no peito, mãos sujas de graxa, consertava uma bomba d'água. Quando me viu, tentou sorrir. Helena, que surpresa! Não vim para surpresa nenhuma, Mateus. Vim porque você vai me responder. Agora. O rosto dele mudou. Guardou a chave inglesa. Se levantou devagar. Pode perguntar. Você sabia dos contratos adulterados? Sabia da movimentação em nome do seu tio? Sabia que o nome dele aparece até hoje vinculado a propriedades que agora são suas? Ele respirou fundo e respondeu com uma calma que me cortou mais do que um grito. Se eu disser que não sabia, você acredita. Acreditar ou não já nem é mais o ponto. Eu quero saber o que você escolhe fazer com a verdade agora. Ele desviou o olhar. Falou baixo. A verdade pode acabar com o pouco que restou da minha família. E esconder ela vai acabar com você. Silêncio.
Naquela noite, não houve beijo, não houve toque. Só distância. Voltei para casa com o gosto amargo da desilusão. Mas não chorei. Em vez disso, liguei para minha amiga advogada e pedi: quero abrir um processo de investigação civil. Anônimo. Quero que tudo venha à tona. Ela hesitou. Você tem certeza? Isso pode respingar em você. Eu tenho certeza de uma coisa só. Eu não quero ser cúmplice do que não entendo. Desliguei. Olhei para o espelho da sala. Vi uma mulher que já não precisava mais que alguém confirmasse seus pressentimentos. Vi coragem. E também dor. Naquela noite, escrevi no mesmo caderno: eu não quero vingança. Quero clareza. E se a verdade custar caro, que seja paga em nomes, não em silêncio. A denúncia foi protocolada numa manhã chuvosa. Fiz tudo pelo nome da minha amiga. Ela cuidaria da papelada, sem rastros que me ligassem diretamente. Mas o movimento que eu acionei já tinha começado a ecoar. 2 dias depois, recebi uma ligação da promotora de justiça de Patos do Vale, cidade vizinha com jurisdição sobre terras da região. Dona Helena, recebemos a documentação. É consistente. As irregularidades são antigas, mas não prescrevem. Estamos abrindo um inquérito administrativo. A voz dela era firme, precisa, do tipo que não recua. E aí veio a parte mais difícil: olhar para Mateus como se eu não soubesse, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha, principalmente eu. Ele apareceu na clínica naquela semana, com um embrulho debaixo do braço, um quadro pintado à mão, de uma árvore solitária no meio de um campo dourado. Pintei isso pensando em você. Meu coração quase traiu minha razão, mas minha voz foi mais rápida. Você devia estar pensando em outra coisa, Mateus. Em limpar sua história. Ele congelou. O sorriso murchou. O que você sabe? Mais do que você contou. Menos do que eu merecia saber. Ele se sentou no banco da varanda da clínica, como um menino que perdeu o rumo. Helena, eu juro que tentei. Quando descobri, já era tarde. Meu pai morreu com esses papéis embaixo da cama. Ele dizia que era para proteger o nome da família. Eu fiquei preso nisso. Não sabia se queimava tudo ou se entregava. Você podia ter confiado em mim. Você era tudo que eu queria proteger. E acabou sendo tudo que você usou para se esconder. As palavras doeram em mim também, mas precisavam ser ditas. No fim daquela tarde, soube que os oficiais do cartório haviam sido chamados para prestar depoimento. A denúncia avançava. Campo Alegre, tão acostumado ao silêncio, começava a cochichar. No sábado, uma caminhonete preta passou devagar pela minha rua. Não era comum. Fiquei alerta. Recebi mensagens anônimas dizendo: melhor parar com isso, doutora. Essa terra já levou gente demais. Mostrei tudo à promotora, que me tranquilizou. Se tocarem em você, tocam na lei. E essa gente sabe que a lei faz quando é ameaçada. Mas por dentro, eu sabia, não era só sobre leis. Era sobre escolhas. Sobre o tipo de mulher que eu me tornava quando diziam que era melhor recuar. Na noite do domingo, Mateus me esperava no portão da minha casa. Estava diferente. Cabelo cortado, camisa clara, olhar cansado, como se estivesse prestes a entregar o que restava dele. Posso entrar? Pode falar daí mesmo. Ele respirou fundo. A promotoria me chamou. Eu sei que foi você. Fiquei calada. Queria sentir raiva, mas, no fundo, só sinto vergonha. Você foi a única coisa limpa que entrou na minha vida nos últimos anos. E mesmo assim, eu te envolvi no que era podre. Você tem escolha ainda. Confessa. Coopera. Limpa tudo. Não por mim. Por você. Ele assentiu lentamente. E antes de ir embora, disse: você foi a primeira verdade que entrou na minha história. Obrigado por isso, mesmo que tenha doído. Naquela noite, não houve lágrimas. Só uma certeza. Quem tenta te proteger com mentiras, no fundo, protege apenas a si mesmo. Eu tranquei a porta, sentei no chão da sala e escrevi: toda mulher precisa saber a hora de deixar de ser personagem na história de um homem, para ser autora da sua própria.
As semanas seguintes passaram como um filme sem trilha sonora. Campo Alegre entrou em modo de espera. Os jornais locais começaram a noticiar discretamente propriedades rurais investigadas por falsificação e uso de interpostas pessoas. Os nomes não apareciam ainda, mas os rostos, sim. E todos sabiam de onde vinha o cheiro de terra revolvida. Mateus prestou depoimento. Assumiu parte da responsabilidade, entregou documentos, abriu caminhos que outros tentaram esconder por décadas. A promotoria o enquadrou como colaborador espontâneo, e isso fez toda a diferença. Ele não seria preso, mas perderia parte das terras, as que estavam sujas. Ele me procurou mais uma vez, dias depois. Vou embora, Helena. Vendi a parte limpa da fazenda. Vou recomeçar em outro canto. Talvez no sul do estado, lugar onde ninguém me conheça. Você tá fazendo certo. Tarde demais. Para mim, sim, mas não para você. Ele assentiu, e antes de partir, me entregou uma carta. Não li de imediato. Só abri 2 dias depois, quando o silêncio da cidade ficou mais confortável. Na carta, ele dizia: Você foi o espelho que me obrigou a encarar o que eu evitava. Perdi você, mas ganhei a chance de me reconstruir sem esconderijo. Isso basta. E se um dia cruzarmos de novo, espero que seja com olhos limpos. Guardei a carta entre as páginas de um livro. Não por saudade, por respeito. A história dele agora não me pertence mais. Meses passaram. O outono chegou com suas folhas secas e manhãs douradas. A clínica ganhou reforço. Vieram 2 enfermeiras novas da capital. Comecei um projeto de saúde itinerante nos povoados mais afastados. Voltei a andar pelas trilhas, dessa vez sozinha, mas sem sentir vazio. Numa das visitas a uma escola rural, conheci André Vasconcelos, professor de geografia, recém-chegado de Goiás. Tímido, de humor calmo, mãos firmes quando falava de mapas e sonhos. Conversamos sobre rios fantasmas, sobre cidades que mudam de nome, sobre mulheres que escolhem ficar inteiras. Não havia urgência ali. Só escuta. Algumas semanas depois, ele me chamou para caminhar depois da aula e disse: Você parece alguém que aprendeu a andar com os 2 pés no chão. Aprendi a duras penas. E agora? Agora eu caminho com leveza, mas sem fechar os olhos. Ele sorriu, e nesse sorriso não havia promessa, havia paz. No fim de tarde daquele dia, voltei para casa e escrevi a última página do caderno onde registrei tudo desde o início. Não procurei justiça por vingança. Procurei para lembrar a mim mesma que posso amar sem me apagar. E que silêncio só é abrigo quando vem da paz, não do medo. Na varanda, o vento soprava as folhas secas do quintal. Peguei a caneca de chá, me sentei, e deixei a cidade respirar em mim. Campo Alegre seguia a mesma. Mas eu, não.